Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e esse é nosso episódio quinzenal sobre fauna do Desabraçando Árvores. E o episódio de hoje é sobre surubins. A gente colocou o som de um surubim no nosso último episódio. Não temos e-mail, né, pessoal? Ninguém acertou também, não facilitamos muito dessa vez. É realmente bem difícil com o som que a gente colocou identificar qual era a espécie. Mas o próximo a gente facilitou, já temos vários e-mails, então a gente tá intercalando, um muito difícil, um mais tranquilo, e dessa forma a gente consegue falar sobre vários animais, inclusive aqueles que vocês não imaginavam que a gente fosse falar. E para conversar comigo sobre surubins, eu vou ter a grande honra e prazer de receber aqui no Que Bicho é Esse? O Laurence Ikeda. Ele que é biólogo e gestor costeiro pela Unesp CLP e apresentador do Biopesca da Fish TV. Eu não sei se vocês já viram, a gente assiste de vez em quando, o Fernando gosta bastante. E é um programa muito legal sobre pesca, mas uma pesca muito mais respeitosa, falando muito sobre a ecologia dos bichos, sobre a importância deles no meio ambiente, a importância ecológica. E o mais legal de tudo é que ele pega os animais com maior cuidado e solta rápido e não fica torturando peixes fora da água. Então, assim, é uma pessoa incrível, o Laurence, e eu tô muitíssimo feliz de recebê-lo aqui para conversar com a gente. Vamos lá? Olá, Laurence, muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? Ao Desabraçando Árvores. A gente ficou muito feliz que você conseguiu um tempinho aí para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre o surubim, ou pintado, né? Ele pode ser chamado de pintado, certo? Certo, eu que agradeço o convite. Desculpa adiar tanto essa nossa conversa aqui, mas eu tô com a vida bem corrida, assim, né? Por causa dessa pandemia, então a gente tem que acertar a agenda. Exatamente. E que legal, um tema bem legal, um peixe que eu adoro, né? Os surubins. A gente vai falar sobre eles aí, sobre essa classe, né? Sobre esse grupo de peixes ósseos de água doce, que são bem importantes para o meio ambiente, para os ecossistemas aquáticos. Vamos lá! E, gente, eu acredito que muita gente conheça o Laurence, eu fiz a apresentação dele antes da gente iniciar, mas quem quiser acompanhar aí o programa Biopesca, vocês vão ver que ele roda todos os lugares e tem um estilo de pescaria muito mais amigável, biólogo. Então, assim, pessoa ideal para falar com a gente sobre peixes. Peixes de água doce, principalmente, né, Laurence? É isso aí, a gente roda o mundo atrás de peixes para entender um pouco sobre a biologia deles, sobre a interação deles com o ambiente, né? E principalmente para passar a mensagem da preservação do meio ambiente. E, Laurence, uma pergunta que eu sempre começo todos os nossos episódios para trazer um pouquinho de informação para quem não entende muito de fauna, não conhece muito os bichos, é assim, quem que é esse peixe? Quem que é o surubim? Quais são as principais características dessa espécie? Dessas espécies, né? São mais de uma. Surubins, né? Surubins a gente conhece como uns peixes, são bagres, são peixes ósseos de água doce, da ordem dos siluriformes, como a maioria dos bagres. Tá. Eles são da família Pimelodidae e a gente vai falar hoje do gênero Pseudoplatystoma, que é um gênero que engloba 8 espécies descritas e válidas na América do Sul, né? Então são peixes, antes da gente continuar, né? Dentre essas 8 espécies, 4 dessas espécies descritas, elas ocorrem em rios brasileiros, né? Então, para a gente dar um panorama geral, assim, para a gente visualizar quem é o tal do surubim, a gente vai falar como se fosse um peixe só, depois eu falo um pouquinho sobre cada espécie, né? Então, o peixe ósseo de água doce, é um bagre, eu acho que todo mundo já viu um bagre, aquele peixe que tem uns bigodinhos que a gente chama de barbilhões, né? Então, perfeito, peixe... eu tava aqui com o Fernando. Gente, como é que chama os bigodes? Eu não tava lembrando o nome dos bigodes, barbilhões, isso. São barbilhões táteis, depois eu vou até falar sobre ele, que ele tem um nome interessante, legal, né? Então, o peixe que tem um corpo longilíneo,
levemente cilíndrico, e a característica mais marcante dele é porque é um peixe liso, não possui escamas. É bem interessante isso. E de um modo geral, eles têm a coloração característica com um dorso escuro, geralmente cinza ou um marrom escuro, até preto. E essa coloração escura vai até a região do flanco, ali mediana. Geralmente, dependendo dessas 8 espécies, ele pode conter pintas, barras verticais, né, ligeiramente grossas, ou retas, ou em alças. E o ventre desse peixe sempre branquinho. Vamos visualizar então o bagre, né? Esses surubins com um corpo longilíneo, levemente roliço, sem escamas, coloração escura em cima, com essas manchas, e o ventre bem branquinho. E os barbilhões, né? Um peixe que tem uma cabeça bem grande em relação ao corpo e achatada, né? E aí ele tem 3 pares desses barbilhões táteis, que ele tem um nome bem interessante, que é a teretiforme. Interessante isso, né? Teretiforme, que significa cilíndrico, né? Às vezes eu fico meio chateado com essas terminologias muito técnicas, né? Que as pessoas acabam não entendendo. Então, são barbilhões táteis teretiformes, que na verdade são barbilhões cilíndricos, que servem para ele tatear o rio em busca de alimento, para ele se localizar, porque esse peixe tem um comportamento interessante de viver no fundo dos rios, nos leitos. Então, geralmente em locais com baixa luminosidade, baixa penetração de luz. Então, ele vai tateando esse ambiente com esses barbilhões. Então, ele tem 2 pares na parte inferior da mandíbula e um par no maxilar, que é na parte de cima aí da boca, né? Então ele tem 6 bigodões aí para explorar o ambiente. Então ele possui essa boca terminal e olhos bem pequenininhos. A gente pensando no ambiente que ele vive, né, de pouca luminosidade, então o olho é relativamente pequeno. Não precisa, né, usar tanto a visão. Ele enxerga bem, mas ele usa muito mais a linha lateral e esses barbilhões táteis para se localizar contra presas, fugir de predador. Perfeito. Uma outra característica interessante desse peixe é que ele possui uma nadadeira adiposa, que é uma nadadeirinha entre a nadadeira dorsal e a nadadeira caudal, uma nadadeirinha bem pequenininha que ela não tem raios, ela é molinha, assim, bem bacana. É gordura adiposa? Quem quiser, não, eu não sei por que chama adiposa, mas como ela é uma nadadeira que não tem raios, né, ela é bem molinha. Eu acho que vale a pena quem tiver interesse, dar um Google aí e pesquisar sobre a nadadeira adiposa. Bem legal, bem interessante, né? Então, assim, essas são as características gerais quando a gente fala aí dos surubins, né? Que é esse gênero aí, Pseudoplatystoma, que tem 8 espécies descritas e válidas na América do Sul. E as nossas espécies são 4, né? Elas estão distribuídas aonde? Assim, quais são as principais regiões que está no Brasil inteiro ou tem uma localização específica? Vamos falar aqui da América do Sul. A gente tem 4 espécies presentes nos rios brasileiros, mas também esses rios, o peixe não sabe o limite geográfico. Então ele vai para o Paraguai, ele vai para a Argentina, né? O limite político ele não sabe. É a bacia hidrográfica, né? Isso, exato. E aí a gente começa, então, pelo maior bagre do gênero aí, né? Que é representado pelo Pseudoplatystoma coruscans, que é o pintado, surubim pintado. Então, geralmente a gente chama surubim pintado, surubim caparari, surubim caixara. Vamos falar agora do surubim pintado. Ele está presente aí nos rios brasileiros, na bacia do Rio Paraná, Rio São Francisco, alguns rios argentinos, no Uruguai e em alguns rios do sudeste do Brasil. É um peixe, bonito, é o maior né? representante. É lindo. A característica dele, ele se diferencia das outras espécies, porque na coloração dele ele tem pintas, ele não tem barras. Então, pintado é bem fácil de reconhecer, porque ele tem aquele corpo com dorso escuro, ventre branco e muitas pintas distribuídas no seu corpo. É bem fácil de reconhecer. Ele é o maior bagre, né, o maior representante do gênero, e pode chegar aí a 1,90 m e até 90 kg. Sério? Sim. Hoje em dia é muito difícil encontrar 1,90 m. Um exemplar desse tamanho por conta da pesca predatória, perda de hábitat, né? Então é muito difícil encontrar. Ainda existem, claro, mas em menor quantidade que havia antes, né? Uma pena. Sim, uma pena. Então falamos então do surubim pintado, né? O Pseudoplatystoma coruscans, que ocorre no Brasil. Outra espécie bem interessante, que é o segundo maior representante do gênero, que é o Pseudoplatystoma tigrinum, né? Que é também conhecido como surubim caparari. Esse só tem na bacia amazônica.
mas também fica de grande porte. Ele pode ultrapassar aí os 20, 25 quilos e até 1,30 m. É a segunda maior espécie do gênero. Ele é um peixe que ele tem barras que se conectam, forma tipo uma colmeia, não sei se eu posso dizer uma colmeia, um formato de colmeia, as manchas no corpo dele, né? E ele tem uma cruz na cabeça, é bem difícil de visualizar isso, né? Mas vale a pena também fazer uma pesquisa para conhecer o caparari, o Pseudoplatictoma tigrino, que é um peixe lindo demais, extremamente forte, né? Um peixe que tem muita força, ele transita aí entre águas calmas e águas rápidas dos rios amazônicos. Tive a oportunidade de conhecer esse peixe lá, é incrível, realmente incrível. Vamos então para a terceira espécie, né, do que a gente encontra também no Brasil, que é o Pseudoplatictoma reticulatum, né, ou surubim caixara, né, popularmente conhecido como surubim caixara. É um peixe com uma distribuição bem grande também. Ele está na bacia amazônica, na bacia do Tocantins, Araguaia e na bacia do Paraná, Paraguai. É um peixe que pode chegar a 1,30 m, passar dos 16 quilos. Eu acho que do gênero Pseudoplatictoma é o mais conhecido, que é o caixara. É um peixe que também, hoje em dia, é bem explorado pela piscicultura, né, pela aquicultura. É um peixe que já é criado, é um peixe que tem um sabor incrível, mesmo esses peixes de cultivo. Então é uma opção para a gente não retirar esses peixes da natureza, consumir o surubim caixara de cultivo, né? A gente até tem que incentivar a cadeia produtiva, o desenvolvimento tecnológico. Então esse é o nosso amiguinho, o caixara. Então falamos de 3 espécies que ocorrem no Brasil, né? O corruscan, o pintado, o tigrino, o caparari, o reticulatum caixara, e para a última, que é uma espécie pouco conhecida, que é o Pseudoplatictoma pontifer, nome difícil, né? Pontifer, que é um peixe pouco conhecido, é um peixe de menor porte, também não tem um nome popular definido, então o pessoal chama ele simplesmente de surubim. Ocorre nas bacias amazônicas do Tocantins, Araguaia e em alguns rios do Maranhão. Um rio que ele foi capturado e descrito é o rio Mearém, lá no Maranhão. Bem legal, né? Legal. Então, essas 4 espécies, né, do gênero Pseudoplatictoma ocorrem em rios brasileiros. E elas ocorrem também em alguns rios, então? Sim, elas, algumas espécies elas compartilham o mesmo hábitat, né, o mesmo rio. É bem interessante isso, bem legal que você falou. E aí agora outras espécies que a gente nem precisa entrar em detalhes, né, que são as espécies que ocorrem na América do Sul, mas não tem no Brasil. Geralmente a gente tem a descrição desses peixes foram feitas em rios colombianos e venezuelanos, né? O Pseudoplatictoma metense, o Pseudoplatictoma orinocense, o Pseudoplatictoma madeliniatum, que foi descrito aí não faz muito tempo no Rio Madalena, na Colômbia, e o Pseudoplatictoma fasciatum, né, que é encontrado lá nos rios do Suriname. Entendi. É bem interessante. Então são 8 espécies sul-americanas, dentre essas 8, 4 presentes nos rios brasileiros. Que legal. E são peixes grandes e tem esse comportamento, você mencionou até os barbilhões e que eles ficam mais no fundo. O que eles comem, assim? Qual que é a alimentação? Vamos lá, hábito alimentar dos surubins, né, dos Pseudoplatictoma aí. Eles são peixes carnívoros com dieta piscívora. O que é uma dieta piscívora? Que se alimenta de outros peixes. Então eles vão lá no fundo do rio, tateando, sentindo as vibrações pela linha lateral, tateando com os barbilhões táteis em busca de outros peixes menores que ele se alimenta, né? Então ele se alimenta de curimba, se alimenta de piau, matrinchã, naré, piranha. É um peixe que tem, a gente fala aí que é um peixe topo de cadeia alimentar, né? Então ele se alimenta de outros peixes. E isso traz para ele, então, uma importância ecológica também, né? Total, né? Um controlador de outras espécies, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na preservação, não só dos outros peixes, mas também como a dos surubins, porque ele é um controlador ambiental, né? Ele controla outras populações de peixe. Então, se a gente não tem uma população saudável de surubins nos rios, a gente provoca aí um desequilíbrio
equilíbrio ambiental. Tá, então ele é um peixe que tem esse papel ecológico importante, topo de cadeia, e ao mesmo tempo é um peixe adorado para alimentação, né? Porque realmente é um peixe muito saboroso, é um peixe que quase não tem espinho, uma carne super suculenta, macia, então é um peixe grande e por isso muito pescado. Como é que funciona a reprodução, até para você ter esse controle da pesca? Tem uma política de defesa? Como é que funciona isso para o surubim? Muito, muito, muito importante essa sua pergunta, né? Vamos lá. O comportamento reprodutivo desses peixes, né, dos surubins, é bem interessante, porque eles são bagres migradores, ou seja, eles realizam a piracema. Sim, então na época da reprodução, na época das cheias dos rios, eles realizam o que a gente chama de piracema, que é a migração reprodutiva. Uhum. Né? Então eles se deslocam das regiões mais a jusante para a região mais a montante dos rios, ou seja, mais para as cabeceiras dos rios, para promover a reprodução. Então eles se deslocam. Qual que é a importância disso? É a gente não modificar o hábitat. Se a gente, por exemplo, constrói uma represa, um barramento, a gente bloqueia o deslocamento desses peixes. Entendi. Então acaba prejudicando a reprodução. Então a gente tem que pensar muito bem em a energia é uma coisa fundamental na nossa vida, mas a gente tem que pensar em construir e deixar trechos livres dos rios para o peixe poder se reproduzir. Tá. Fazendo um gancho aí na sua pergunta sobre o consumo desses peixes, então um ponto importante, né? Esse peixe, a gente já falou que tem um sabor muito bacana, um peixe que tem pouco espinho, uma carne deliciosa, mas o que eu falo sempre, né? O que eu incentivo? Eu incentivo o consumo desses surubins provenientes da cultura, da piscicultura, porque hoje a gente já tem tecnologia para produzir um pescado com qualidade, né, com a mesma qualidade de carne e com uma sanidade livre de parasitas e doenças, a gente já pode consumir esse peixe com tranquilidade proveniente da piscicultura. Qual que é o impacto disso? Né? Lógico que eu incentivo a piscicultura responsável, aquela que não agride o meio ambiente. Então, qual que é o impacto disso? A gente deixa de tirar esse peixe da natureza, que eu acho que é um peixe que tem que ficar lá na natureza mesmo. Quem tem o direito de consumir são os povos tradicionais, os povos ribeirinhos, né, para subsistência. E a gente que quiser consumir um peixe com qualidade, a gente pode consumir um surubim proveniente da piscicultura. Uhum, perfeito. Eu não entendo muito dessa área. Eu não sabia que já tinha esse cultivo bacana, assim, em agricultura de surubim. Que legal, é bom pra gente saber essa informação. Quando for comprar, procurar saber a origem do bicho, né? Exatamente. Muito importante saber a origem. E os mercados, as peixarias, elas são obrigadas a informar a procedência do peixe. Então é bem importante perguntar, não tem problema nenhum. Acho que é uma obrigação nossa saber até de onde esse peixe está vindo, até pela nossa saúde, né? E é bem importante isso mesmo. E esses peixes, eles já estão com sobrepesca na natureza? Assim, como é que é o status? Como é que está o status deles no meio ambiente? A gente sabe que a gente está passando por um momento bem delicado em relação a incentivo à pesquisa, né, principalmente da área ambiental, né? Cada vez mais a gente vê cortes em orçamentos. Então, assim, o Brasil sempre teve os melhores pesquisadores em aquicultura, em ictiologia, né, que é estudo dos peixes do mundo, renomados pesquisadores. O que falta é incentivo a investimento, né? Então, pela lista publicada, né, por mais que tenham problemas de pesquisa, né, assim, falta uma pesquisa em determinada época do ano por falta de recurso, a gente tem esses pesquisadores que, olha, eles dão sangue e eles produzem anualmente, né, publicações científicas em relação ao status de conservação dessas espécies. O surubim hoje, ele não está com status de extinção, né, ele está ali na bandeira laranja, diria, né, quase ali em status de vulnerável, mas não está ainda não corre grande risco. É meio perigoso falar isso, né? Porque vejamos pelo Pantanal. O Pantanal passou aí por 30 anos de pesca predatória massiva, né? Hoje, para você conseguir pescar um pintado lá no Pantanal com mais de 10 quilos é bem difícil. Existem grandes exemplares, mas é bem difícil. Né? Por quê? Por conta da pesca, da sobrepesca predatória
nos rios do Pantanal. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse peixe que é tão bacana, né? Agora a gente já tem legislação, um controle maior, né, sobre essa pesca. A pesca permitida é mais a pesca esportiva? Você não pode sair e levar toneladas de peixe embora. Como é que funciona isso? Alguns estados, né, o interessante é que no Brasil existem leis estaduais, né, que a gente chama de cota e que tem as cotas de pesca. No Pantanal, então, você pode matar um peixe, mais tantos quilos de outras espécies. No Mato Grosso também. É uma medida de controle, mas ainda é o que eu falo, falta muito estudo. Entendi. Por exemplo, um surubim lá do Pantanal. Qual o tamanho que a gente deveria matar para consumir? É de 50 centímetros? É de 65 centímetros? É de 80 centímetros? Ou é de 1 metro? Então falta muita pesquisa para nos dizer um tamanho ideal para abate, né? Eu nunca incentivo o abate. Eu acho que esse peixe a gente não deve matar, mas respeito, né? Então, qual o período que a gente pode pescar? Né? Porque tem o período da piracema, mas com essas mudanças nos regimes das águas, o peixe está reproduzindo mais tarde em determinado rio, adiantando a migração em outros rios. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter mais respostas da ciência para poder preservar melhor essas espécies. Mas para isso a gente precisa de investimento. Entendi, perfeito. Uma outra coisa que eu queria conversar com você, Laura, essa questão, você mencionou que as comunidades tradicionais ainda têm o direito de usar, lógico, é subsistência. E assim, nessas suas viagens todas, você viu como que eles se relacionam, algumas, né? Tem milhões de comunidades tradicionais de várias regiões, com esses peixes, como eles pescam, a alimentação, assim, se tem curiosidades sobre esse aspecto para dividir com a gente? Varia muito de cada local. Os locais mais próximos dos centros urbanos, o que acontece? Esses pescadores artesanais, né, de subsistência, como eles têm necessidades de consumo diferentes, né? Por exemplo, uma comunidade quilombola da Amazônia, lá do Pará, eles têm necessidades diferentes. E como eles estão mais próximos dos centros urbanos, então eles precisam de dinheiro. Então eles acabam vendendo esses peixes, né? Isso acaba causando um certo impacto, né? Mas é um direito deles e o perigo de tudo isso é a pesca comercial em grande escala, né? Porque esse cara que vai pegar um peixe, independente da espécie, né? Como eu estou falando sobre, pega um surubim para comer, para alimentar a família dele, né? Para se manter lá, para manter a cultura tradicional de ribeirinho, eu acho que ele está no direito dele, eu acho que ele pode fazer isso e a gente tem que respeitar. Na região amazônica, eles também sabem que ele vai pegar um peixe só para ele consumir, geralmente ele nem vende, ele nem tem acesso à venda desses peixes. Então a relação dessas pessoas com a natureza, com o meio ambiente, com os peixes é muito forte, né? E eles têm a consciência, sim, de que é preciso preservar, né? De que é preciso respeitar essas espécies. E uma coisa até que quando você falou agora de respeitar as espécies, até na forma de pescar, e aí eu queria falar de outra coisa, assim, fugindo um pouco desse assunto. Eu já assisti o seu programa algumas vezes, o Fernando Pesca, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi o seu cuidado de manusear o peixe. Não é aquela coisa, pega o peixe, fica segurando e você vê que o peixe está agoniado, sem ar, ele sem conseguir respirar. Essa atenção que você tem de tirar direitinho o anzol, de respeitar o bicho, de não ficar expondo o bicho demais ali a um ambiente que não é dele, eu acho muito importante, muito legal, assim, de trazer isso para as pessoas. Quando a gente pensou no biopesca, né, eu falei, bom, que temas a gente vai abordar, né? Nós vamos abordar o pesca e solte. Ok, vamos incentivar os pescadores a pescar e soltar. Mas aí veio a segunda pergunta, né? Como ele deve pescar e soltar esse peixe? Porque o pesca e solte não é apenas pescar e soltar. Vamos pensar de novo, vou estender um pouco esse assunto que é muito importante, né? As boas práticas do pescador. No Pantanal. Pantanal é um lugar que tem muita piranha. Então aí o pescador vai lá e pega um surubim pintado. Pega um pintadão lá, aí pega um peixe lá de seus 20 quilos e faz uma festa, tira ele da água, que não é o ambiente dele, o ar, né? Então ele já sofre com ressecamento, ele já prejudica a respiração, e fora o estresse causado de não estar no ambiente dele. Então o peixe fica debilitado se ele ficar muito tempo exposto ao ar. Fora a temperatura também, que pode prejudicar. Então, assim, esse peixe vai voltar para a água como? Debilitado, se ele for mal manuseado. Né?
Então aí o pescador pega, tira um monte de foto, faz filme, não sei o quê, e solta esse peixe nas águas escuras do Pantanal. E aí ele fala assim, bom, cumpri o meu papel de pescador esportivo, pesquei e soltei. Só que o que acontece com esse peixe se ele volta para o ambiente debitado? Um lugar que tem lontras, jacarés e muita piranha. Ele não vai durar 1 minuto embaixo d'água. Por isso que eu, hoje em dia, né, nos últimos anos, eu venho apertando muito essa tecla, né, de como manusear, de usar um equipamento equilibrado para não desgastar demais o peixe, como retirar o anzol, como manipular. Eu até brinco nas minhas viagens, as pessoas perguntam, quanto tempo um peixe pode ficar exposto? Isso varia de espécie para espécie, né? Mas eu faço uma brincadeira que é bem interessante. Eu falo assim, a partir do momento que você retirou esse peixe d'água, você prende sua respiração. Fantástico. Né? Sim, e aí, quando você exato. perdeu o ar, você tem que voltar com esse peixe para a água. Então, hoje, o que eu falo, hoje o peixe brasileiro já sabe que é importante pescar e soltar. Então vamos dar um segundo passo, subir agora, a gente está a caminho de subir o segundo degrau, que é como eu vou praticar a pesca de maneira responsável. Quais são as minhas ferramentas para as boas práticas, né, do pesca e solte? É justamente isso, não expor o peixe ao ar, manipular de maneira adequada, usar um equipamento certo, não deixar o peixe cair, não deixar o peixe ressecar. Então é isso que eu venho trazendo, é isso que eu venho pregando no meu dia a dia aí. Aí, assim, dá pra perceber, sabe? Quando você vê um pescador segurando, você vê que o peixe tá sofrendo. E é muito ruim de ficar acompanhando isso. Eu acho que ou você pesca pra comer ou você pesca com cuidado e solta, né? Não fica nessa tortura do bicho. Isso eu acho que a partir do momento que a gente tenha a consciência do que a gente vai pescar e soltar, né, a gente tem a obrigação de, acima de tudo, de respeitar o peixe, né? Não só a natureza como um todo, mas respeitar o peixe, porque para ele voltar para a natureza saudável e outra pessoa poder pescar, movimentar toda essa economia, né, todo esse impacto socioambiental, o peixe tem que estar vivo na natureza. Né? E para isso ele precisa ser respeitado, o pescador precisa de boas práticas, de boas ferramentas, né, para que isso aconteça. E aí, até falando um pouco sobre isso ainda relacionado com a pesca, as pessoas muitas vezes não sabem da ecologia dos bichos, né? Sabem o suficiente para saber onde pescar, como que funciona, com um pouco do comportamento do bicho. Mas aí eu queria até perguntar como é que isso funciona para o surubim. Ele tem, por exemplo, o cuidado parental, ele tem alguma característica na reprodução que pode até deixar mais vulnerável para pesca. Como que é o comportamento dos bichos assim na natureza? Isso é bem interessante, né? Os surubins, eles habitam o leito dos rios, as regiões mais fundas, né? As regiões com pedras, com fundo lodoso, fundo com folhas e galhos, com estruturas. Geralmente eles têm um hábito matutino, crepuscular e noturno, e nos horários mais quentes a gente pode até, em locais bem preservados, que não tem tanto impacto do homem, a gente consegue até encontrar esses peixes tomando sol nas praias, assim, eles ficam bem no rasinho, é a coisa mais linda de ver. Né? Eles ficam todos um do lado do outro tomando sol ali nos horários mais quentes. Então, é a coisa mais linda de se ver. Eu vi isso no Rio Cururu, eu nem pesquei, eu falei, eu não tenho direito de jogar minha isca Deixa ali. eles, né? Eu pesquei no visual. Estava legal. pescado no visual. Então o peixe tem esse comportamento de viver no fundo, né? É bem interessante esse comportamento. Então ele se alimenta nas regiões mais fundas também de outros peixes. Você falou de comportamento produtivo, bem legal, né? É um peixe que não faz o cuidado parental, ou seja, quando ele desova, né, o macho ou a fêmea não cuida das larvas até dos alevinos. Então ele é um peixe que faz a fecundação externa, ou seja, a fêmea libera os ovócitos na água e o macho fertiliza. É bem interessante, eles ficam pareados, assim, o macho fica fazendo a corte na fêmea, isso depois da piracema. Então, grandes grupos desses surubins, eles sobem os rios para as regiões de cabeceira, fazem a corte e fazem essa desova na água, e a fecundação que ocorre é uma fecundação externa. E aí esses ovos, eles vão boiando até atingir as regiões alagadas dos rios. O outro ponto importante de não ter tantas barragens, porque se a gente constrói uma represa, esse ovo, né, o ovo desses peixes vai para o fundo do rio e vira alimento de outros peixes, como por exemplo lambari, e aí interrompe esse ciclo reprodutivo. Só para você ter uma ideia, como curiosidade, que é bem legal, o pintado, que é o maiorzão, é a maior espécie do gênero,
o Pseudoplatistoma corrusculum, ele pode produzir até 2,5 milhões de ovócitos. Uau! Em uma reprodução, assim, num ano? Isso, em uma desova. Em uma desova. Né? A fêmea pode produzir até 2,5 milhões de ovócitos. Lógico que nem todos eles são viáveis, mas é um número gigantesco. Agora, imagina se você mata um mega reprodutor desse. Se você retira da natureza. Então, é um impacto muito grande. Você tirar um peixe que tem a capacidade de produzir 2,5 milhões de ovócitos. Um peixe que não tem cuidado parental e que tem esse montão de ovócitos, provavelmente a estratégia dele é essa, é produzir muito, porque vai ser muito predado, já que não tem ninguém cuidando. Isso. Então, se você tira isso da natureza, você não vai ter como... Não vai ser viável, né? A reprodução do bicho para. Não tem como repor, né? Não tem repõe. como repor. E esses mega reprodutores possuem essa genética favorável para produzir esse monte de ovócitos, né? Então, assim, justamente isso, a evolução deu a eles essa característica de não cuidar dos filhotinhos. Nossa, aí complica tudo, Laurence, porque se você autoriza a pesca do bicho que é grande, tô pensando alto aqui com você, só tentando entender. Porque aí você atrapalha isso também, se você pega uma fêmea gigante. Exatamente, é isso que a gente sempre está discutindo, né, no meio científico, assim, e aí, existe um tamanho máximo que a gente pode abater um peixe desse? Primeiro, porque um peixe desse tamanho, um peixe de 2 metros, um pintado de 2 metros, é um peixe já com muita fibra na carne, não é um peixe bom de comer, muita gordura também, né? Ele só serve para a gente apreciar, a gente imagina poder encontrar um peixe desse tamanho e para se reproduzir e repovoar os rios. Tá, então, entendi, que legal. O que eu falo, peixe grande, deixa na natureza para a gente só apreciar. E mesmo porque se todo mundo tirar, não vai ter peixe grande. Então, perde a graça, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que sempre incentivar o consumo desses peixes aí provenientes da piscicultura. Perfeito. Nessas suas andanças todas, assim, se eu vejo cada lugar lindo que você vai, me conta aí, qual lugar que você chegou aí pescar surubim que te encantou, assim? Você mencionou agora, onde que foi que você falou que eles ficavam tomando sol? Essa imagem, ela não sai da minha cabeça. No Rio Cururu, no Pará, o Rio Cururu é um rio tributário do Rio Telespires, né? Ele fica no Pará, é um rio de águas negras, águas pretas, só que ele é muito limpo, ele fica dentro de uma reserva indígena, dos índios Caiabi. Para mim, é um dos rios mais bonitos e piscosos e preservados do Brasil, Rio Cururu. E lá eu vi numa praia, um espraiado mesmo com as águas pretas, ela é uma água preta, mas ela é muito cristalina. Eu vi caparari e caixara, uma do lado do outro, assim, mas eram peixes grandes, peixes de 15 quilos, 20 quilos, parecia um estacionamento, assim, a cena mais linda que eu vi nessa viagem, esses peixes tomando sol, né? Então é divino. Não pesquei esses peixes, porque eu fiquei pescando no seco, eu preferi contemplar do que pescar, deu vontade, mas eu falei, opa, não, tá muito mais legal ver isso aqui do que pescar. Outro rio que é incrível também, que eu pesquei o caparari, foi no rio Bararati, que é um rio afluente do rio Tapajós, muito bonito também, então lá pesquei esse caparari enxergando o peixe, a água é tão limpa nesse rio Bararati, é um rio com muitas pedras, assim, um rio de águas bem limpas, e eu enxerguei esse peixe e joguei a isca na cara dele, assim. Aí ele vem, tateia com os barbilhões e aí suga a isca, porque ele não tem dentes cortantes, né? Ele tem dentes pequenininhos que a gente fala que são dentes filiformes, em formato de agulha, muitos dentes. Então ele vem e ele suga a isca, né? Ele suga o alimento. Então ele não morde para cortar. Ele vem e faz uma pressão, abre a boca, então gera uma pressão negativa e a água entra junto com o alimento. Eu visualizo até hoje essa cena em câmera lenta, assim, jogando a isca afundando, ele vindo, tateando com os barbilhões e sugando essa isca. Bararati, incrível. E eu acho que vale a pena falar, é o Rio Paraná, lá na região, Rio Paranazão, na Argentina, na região de Corrientes, ali, né, da província de Corrientes, que é onde eu peguei o meu maior surubim pintado. Era um monstro, fiquei acho que uns 25, 30 minutos para conseguir tirar ele da água, porque é um rio que tem uma turbulência considerável, um peixe muito forte, mesmo com um equipamento muito equilibrado, realmente demora. E era um peixe gigante, aí, quase que 1,60 m, e fantástico. Esses são os encontros mais marcantes com os surubins aí, dessa variedade de espécies
que eu encontrei nas minhas pescarias ao longo desses anos. Nossa, Laurence, muitíssimo obrigado por ter conseguido um tempinho e ter dado essa super aula pra gente. Aprendi um monte sobre surubim. Além disso, a gente passou umas mensagens importantes aí pro pessoal que pesca, né? Do respeito e do cuidado com o animal. Peixe não é uma cenoura, gente. Peixe é um bicho, por favor, né? Porque a gente falou da cenoura porque teve um episódio que a gente comentou que o pessoal às vezes considera, tipo, sou vegetariano, mas como peixe, sabe? Então, a gente falou muito sobre isso, que o peixe é um animal, ele tem que ter um respeito aí pela... Isso, como tudo na natureza, a gente tem que ter um equilíbrio e, acima de tudo, respeito, né? Sim. Então, assim, um prazer enorme conversar com você. Achei uma delícia esse bate-papo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Miriam, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, quem quiser assistir Biopesca lá na Fish TV. Sim. Se você quiser deixar meu contato do Instagram para o pessoal me mandar mensagem, tirar dúvidas, e fico aguardando mais um convite para a gente falar de outras espécies. Que a gente tem uma ictiofauna gigantesca no Brasil e a gente tem que mostrar para todo mundo isso. Claro. E se a gente conhece, a gente preserva. Pode deixar que certeza que a gente vai chamar de novo. Tá joia. Bem, então sigam. Passa o seu Instagram, qual que é, Laurence? Meu Instagram é @Laurence, LAWRENCE, Laurence, _ Ikeda. IKEDA. A gente vai colocar também no link. Tá joia. E fico aí, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Para as pessoas conhecerem mais sobre os peixes, sobre a natureza. E sigo à disposição de vocês mais uma vez. Então, muito obrigado. Sou muito grato ao convite. Obrigadão. Até. Tá joia. Até. Foi o nosso Que Bicho é Esse? Sobre o surubim, Pseudoplatystoma SPP. Se você não sabe o que é SPP, corre lá no episódio 45 que o Rogério, o nosso agente Mulder da conservação, e o Bião explicam pra você o que significa esse SPP 2Ps. Então, eu adorei esse episódio. Tivemos uma super aula com o Laurence. Que cara gente boa. Nossa, gostei demais dessa gravação. Lembrando, pessoal, quem souber qual foi o bicho que a gente tocou no último episódio, escreva para bicho@desabrace.com.br. E outra coisa importante, se você gosta do Desabraçando Árvores, do Que Bicho é Esse? E quer nos apoiar para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês, vire um padrinho e doe pra gente. A partir de R$1 já nos ajuda bastante. Então é só entrar em www.padrim.com.br/desabrace. A gente também está na plataforma do Catarse em www.catarse.me/desabrace e também no PicPay para doações pontuais em @desabrace. Nos sigam também nas redes sociais, no Instagram em @desabrace e também no Twitter em @desabrace e no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast. Além disso, a gente tem um canal no Telegram que tem o link no post. E é isso, pessoal. Lembrando, sempre vale lembrar, né? Fica em casa, não é hora de ir pra rua, a gente ainda tá numa fase muito complicada da epidemia, então vamos dar uma força aí para quem não pode ficar em casa. Se você tem esse privilégio, fique e cuide de todo mundo. Vamos cuidar uns dos outros e ter mais empatia, né? E um beijo grande e até o próximo Que Bicho é Esse? Mais um produto com a edição Senhor A.